E hoje eu vou falar sobre imóvel e sobre investimento, né, no escritório compartilhado. E é o seguinte, eu vou falar um pouquinho. Tô pensando aqui se eu falo um pouquinho agora ou se eu já chamo alguém para participar comigo. É a primeira vez que eu vou chamar alguém para participar comigo, tá? Então, deixa eu contar para vocês, eu não sei como que faz, eu tenho que olhar aqui como que faz, né? Mas eu vou chamar alguém para estar aqui participando e essa pessoa... Como que eu faço aqui, gente? Deixa eu ver. Aí eu participo com a pessoa, aí a gente troca um bate-papo, depois eu volto e falo ali sobre investimento e sobre imóvel, tá? Como que eu faço aqui? Parará, parará. Pronto. Chamei, é o Diego. E eu tô aguardando ele entrar aqui. Eu não sei se eu fiz certo, gente, mas vamos lá. Olá, Opa! boa E aí? noite. Fiz certo, então? Tudo bem? Tudo bem, prazer falar contigo. Oh, o prazer é todo meu. Me conta, você já tem um coworking? Então, eu já tive um coworking, né? Uhum, Eu sou daqui de BH legal. e hoje eu trabalho com. Hoje eu tenho uma agência de publicidade que ela é 100% voltada para coworking. Olha, que bacana. É a primeira agência do Brasil a ser 100% exclusiva, né? Poxa, eu acho que eu já recebi um e-mail seu, viu? Porque eu lembro É, de ter recebido um e-mail de uma agência falando exatamente isso. É a primeira agência no Brasil exclusiva para coworking e tal. E falando sobre o coworking, me conta assim, como foi a sua experiência em ter um escritório compartilhado e me conta também o seu trabalho, como que é a experiência de estar atendendo esse mercado e até interessante estar falando com uma pessoa da área que vai poder dar dica para gente o que a gente pode fazer no marketing do coworking. então, o meu coworking ele foi criado em 2018. Ele chamava Cojoy. Co de coworking, Joy de trabalhar feliz. Uhum, E assim, acabou que eu fiz um contrato pequeno no espaço que eu estava, porque justamente no mesmo lugar já tinha passado um coworking e ele não tinha dado certo, né? Então sei. a gente fez um contrato de teste aí e acabou que eu fiquei uns 4 meses com o espaço aberto. E só que nesse meio tempo, assim, aprendi muita coisa com coworking aberto, como criar comunidade, como gerir, né? E você tinha dois Só negócios. Não, nessa época eu só tinha o coworking mesmo. Entendi. E, e acabou que nesse período de teste, eu acabei assim tendo muito problema com a infraestrutura do prédio, que era antiga, né? A gente tinha e alguns problemas com o dono, né? Mesmo assim de relacionamento. Era um pouco difícil assim essa relação. Decidindo pausar o projeto, a gente viu que ali não era o lugar ideal para se ter um coworking. E como eu sempre trabalhei em agência, então fazia todo sentido abrir uma agência e, e com os conhecimentos adquiridos também, eu comecei a compartilhar na internet alguns posts e acabou acontecendo naturalmente, né? Hoje a agência ela chama Talkify e é isso, assim, foi uma experiência incrível Que ter legal. montado o coworking, a gente teve vários desafios. E no compartilhar, assim, acabou surgindo essa ideia de criar a agência, que é a primeira do Brasil. E hoje a gente está operando super bem aqui em BH. A gente está em E, BH e também. qual que você, assim, qual seria o pulo do gato no marketing do coworking? Para vocês, Ah, assim, o com que que certeza. você... Ah, com certeza é a frequência, né? A frequência é, das suas campanhas, do movimento também que você dá para dentro do seu coworking, né? E também tem que ser criativo também para poder atrair aí essa galera que está aí.
E eu acho que tem público para todo mundo, né? Mesmo o mercado de coworking crescendo a cada dia, eu acho que ainda tem público para todo mundo. Eu também acho. Eu acho que, assim, é público que não se acaba mais, porque antes você voltava, na minha opinião, né? Você voltava o seu marketing para aquele profissional liberal, aquela pessoa que trabalhava em casa e tal. E hoje, além Uhum. desse público, eu vejo corporações, empresas já estabelecidas migrando para esse tipo de estabelecimento. Então, você tem aí É, uma oportunidade incrível de trabalhar esses grandes clientes, né? E é bom trabalhar eles. Eles te dão uma estabilidade, eles te dão uma recorrência, né? sim, é. E te dá essa possibilidade, né, de você conhecer outras pessoas também, de gerar esse networking também, que tanto para as empresas também, né, que é, por exemplo, ter eventos no local também é sempre muito importante, né, com os profissionais ali trabalhando, sempre adquirindo novos conhecimentos, e também para o profissional mais que trabalha mais sozinho, né, que tem uma equipe pequena também, fazer essa espécie de parceria com outras empresas, conquistar mais clientes. Então, acho que isso Funciona, né? tudo funciona. Eu falo até hoje, eu gravei um áudio no Telegram falando sobre marketing de relacionamento, né? Uhum, Que é uma das coisas que para mim funciona muito, é eu me relacionar com a empresa, com a pessoa, né? E depois eu oferecer o produto ou serviço. Funciona muito mais do que eu apresentar um panfleto, um folder, alguma promoção, alguma coisa assim nesse sentido. total, E total. eu tenho estudado o marketing digital já desde 2015 e tenho visto que cada vez mais as pessoas estão gostando muito mais desse relacionamento do que aquela promoção Casas Bahia na Rede Globo, né? Aquela coisa assim, Uhum, mas uhum. vem aqui, compra e eles nem sabem quem você é, né? Então, Exato. eu tenho visto cada vez mais esse relacionamento como sendo positivo, assim. E Eu também não acho acho que, que assim, seja muito um bicho de sete cabeças. Você acha que é muito difícil, sim? então, eu acho que, assim, essa questão dos coworkings, né, de como conseguir mais clientes, né, eu acho que cada coworking tem a sua particularidade, tem a sua história, tem a sua forma de trabalhar, e isso é que as pessoas se identificam, né, o espaço ali às vezes nem é tão bonito esteticamente, mas se tem ali uma comunidade, se tem alguma coisa rolando ali dentro ali, é, é bem proveitoso para quem vai visitar, quem está indo nos espaços. Ah, legal. E esse negócio de fazer comunidade é um negócio que as pessoas às vezes têm medo, né? Mas a minha opinião é que às vezes ela acontece até que naturalmente, assim, organicamente, né? Sim, sim, Basta você colocar assim um bom espaço de convivência, com um bom café, com um sorriso no rosto e as pessoas vão estar ali sempre, é. Como enfim, participando. você já ouviu você falar em outros vídeos, né, que assim é fácil de gerenciar um coworking, mas é importante se criar essa questão da comunidade, né, das pessoas ali dentro, de você olhar para as pessoas que estão ali dentro. Então, acho que faz total diferença aí de você ser um coworking bem sucedido ou não. Ai, com certeza. Legal, obrigado pela sua Legal? participação. Coloque aí para gente nos comentários a sua agência. Hein, pessoal, Aham. para quem chegou agora, ele tem uma agência que atende só coworking, uma agência de publicidade que atende só coworking. Que legal, achei muito bacana isso, viu? Legal. Parabéns Legal falar pela com você, hein? inovação, viu? Pela inovação de fazer uma agência voltada para isso. Muito legal. Muito legal pelo espaço aí, pela conversa também. Prazer te conhecer também, que eu sempre te vi nos vídeos. Ah, legal. O prazer é todo meu. Que eu possa ajudar é um prazer, assim, tá ajudando. Porque quando eu montei, né, quase 10 anos atrás, não tinha com quem trocar ideia, não tinha com quem falar. Foi tudo meio que dando a cara a tapa, né? Então, hoje Aham. eu tento retribuir o sucesso fazendo isso. Legal demais. Então, beleza. Então, vou continuar aqui que eu tenho que falar de imóvel e de investimento.
Tá, joia. Obrigada, viu? Um abraço. Valeu. Abraço, tchau. Tchau. Então, pessoal, vou falar aqui então um pouquinho de investimento, né? O que que eu coloco? Quando eu vou fazer um investimento no coworking, eu coloco, primeiro, faço uma planilha simples. Não precisa saber muito de Excel, não. Faço uma planilha do que eu tenho para investir ali, o que eu tenho que gastar para fazer o coworking, né? Gastar entre aspas. Então, além da obra que você precisa fazer, você precisa ter a mobília, você precisa dos equipamentos, né? Tudo isso você vai colocar lá na sua planilha, exatamente o que você precisa e tal. No final das contas, de acordo com a minha experiência, de acordo com o que eu já vivi, né? Porque eu já montei de coworking. Em 2019, que foi o último que eu montei, assim, para mim mesmo, que eu digo, né? A gente gastou, arredondando, R$ 1.000 o metro quadrado, tá? Isso numa estrutura que não é tão sofisticada, mas também não muito, como é que fala? O contrário de sofisticado, né? Mas vocês entenderam, né? Então, a gente gastou R$ 1.000 o metro quadrado. Isso sem o capital de giro, tá? Bruno, então quer dizer que se eu montar um coworking de 300 metros, eu vou gastar 300 mil? Gente, isso não é uma regra, né? Isso não é uma regra. Isso é mais ou menos o que eu gastei, né? Lá já tinha piso, o teto não era rebaixado, já tinha, assim, uma estrutura hidráulica, elétrica, isso tudo já estava pronto, a gente não precisou mexer, né? Então, é só para ter uma ideia, né? Esse número, há uns 5 anos atrás, ele era mais ou menos uns R$ 700, R$ 800. Ele já chegou a ser 1.200 e em 2019 ele foi R$ 1.000 o metro quadrado para a gente montar, né? E o que eu faço, que eu acho que eu posso entregar essa experiência para vocês e para você não ser pego de surpresa, tá? Quando você vai planejar o seu investimento, né, tenta colocar lá, além daquilo que você vai gastar com obra, com equipamento, com várias coisas, né? Com pessoas e tal. Você coloca também aquele capital de giro que você vai precisar para ter enquanto o seu coworking não te dá resultado, né? Então, por exemplo, né, vou dar um exemplo. Se você vai alugar um imóvel e você demora 3 meses na sua obra, esse valor que você pagou de aluguel durante esses 3 meses, ele tem que ser colocado no seu investimento. Não é o seu capital de giro, entendeu? Ele faz parte do seu investimento. Essa energia elétrica que você gastou durante esses meses que você está em obra, você tem que colocar no investimento, né? E eu também costumo dar uma dica, que é o seguinte: quando você vai montar um negócio, isso nem é só um coworking, gente. Eu acho que qualquer negócio, sabe? Quando você vai montar um negócio, é interessante você pegar e ver assim, vamos supor, eu preciso tô chutando aqui, tá, gente? Eu preciso de R$ 3.000 para viver durante os 12 meses que o meu negócio vai estar maturando enfim, e amadurecendo. Então, eu preciso mais ou menos aí de uns R$ 40.000 para viver durante esses 12 meses. Então, dentro do seu investimento, coloque esse valor lá para ele fazer parte, para você não ter que ficar naquela ânsia de resultado, sabe? De, nossa, preciso dar resultado, preciso dar resultado. E aí você consegue viver mais tranquilamente. É a minha opinião, minha humilde opinião, tá? Isso não... Tudo que eu falo aqui, acho que é interessante, eu sempre falo isso nos meus vídeos, tudo que eu passo para as pessoas, tudo que eu falo com todo mundo, é com base no que eu vivo, né? Na minha experiência profissional, principalmente na minha experiência tendo um escritório compartilhado. Então, nada do que eu falo aqui é uma regra, ou às vezes até eu nem li em livro de administração, nada. Eu vivi mesmo e eu procuro passar para todo mundo aquilo que eu vivi, né? Então, quando você for fazer o investimento, gente, coloca não só aquele valor que você vai investir, mas também seu capital de giro que você vai precisar enquanto a sua empresa não abrir, né?
e também, se possível, aquela remuneração que você precisa para viver. Então, no final das contas, você chegou à conclusão que você precisa de 200 mil para montar um escritório compartilhado. Então, você vai levantar esses 200 mil, seja próprio ou capital de terceiros, ou enfim, qualquer lugar, você vai levantar eles já em mente com tudo que você precisa, né? E aí você não vai ter dor de cabeça. Bom, só respondendo aqui, gente, na verdade, tipo coworking que falou o Unai aqui, eu vou falar sobre endereço fiscal, sim, e daqui a pouquinho, deixa eu só falar sobre o imóvel, que é o que eu prometi falar, e a gente entra nessa parte aí, tá? Então, olha só, dito isso sobre o investimento, eu queria falar um pouquinho do imóvel, que muita gente me pergunta, que tipo de imóvel eu alugo, eu preciso ter um imóvel próprio meu, quanto que eu pago de aluguel e tal, e tal, e tal. Bom, vamos lá. Quando eu vou escolher um imóvel, antes de tudo eu escolho a região, né? Então eu vou montar um coworking, vou dar o exemplo aqui, tá? No centro de Belo Horizonte. Vou montar um coworking no centro de Belo Horizonte. Então, eu já escolhi a região, eu já sei aonde que eu vou montar. E aí, com base no centro de Belo Horizonte, eu preciso de alguma coisa muito sofisticada, eu preciso de alguma coisa mais descolada, eu preciso de um imóvel que seja mais moderno, pode ser uma casa, pode ser um imóvel mais simples, precisa de ter muita segurança, não precisa. Bom, aí, escolhendo essa base, aí eu parto para visitar os imóveis. Na hora que eu visito os imóveis, aí eu sempre escolho aquele imóvel que eu vou gastar menos para montar o meu escritório compartilhado, tá? Por quê? Porque eu quero investir menos. Então, eu sempre pego aquele imóvel que já tem piso, ou então que, sei lá, você dá uma encerada no piso, você faz alguma coisa e melhora, e hidráulica e elétrica, eu sempre verifico, bom, já tem a hidráulica, já tem a elétrica, eu não vou precisar mudar o banheiro de lugar, enfim, sabe, essas coisas que dão muita mão de obra. Então, eu sempre coloco procuro ver esse tipo de detalhe, assim, que vai fazer eu economizar na hora que eu estiver efetivamente montando, né? Então, no vídeo 2 eu até dei um exemplo, e eu acho que eu posso dar outro de novo aqui rapidinho. Quando a gente foi montar a CWK São Paulo, a gente visitou 3 imóveis, na verdade a gente visitou vários, né? Mas 3 foram o que mais marcaram, assim. E o primeiro imóvel, um dos imóveis, ele era na Avenida Faria Lima, era um imóvel ótimo, mas ele funcionava até às 18 horas. Depois das 18, não podia mais entrar. Então, assim, já está descartado, né, gente? Porque por mais que você não tenha porteiro, você tem que ter a possibilidade de ir e vir. Né? Não existe isso, de ficar fechado, né? Enfim, aí já deixamos para lá. Aí, depois a gente visitou um outro imóvel que era no Itaim, na Joaquim Floriano, e esse imóvel ele já tinha piso, na verdade o carpete estava velho, mas já tinha o teto, já tinha ar-condicionado central, e já tinha os banheiros e tal, ele estava assim, ok. Aí depois a gente visitou um outro, também na Faria Lima, que, puxa, era muito legal, porque ele era o último andar com o mezanino, que fala assim, com a cobertura, e ele tinha um deck de madeira e umas pastilhas vermelhas na entrada. Era super lindo, assim. Eu acho que, sabe aqueles imóveis que você olha assim e você fala, nossa, deve funcionar uma agência de publicidade, alguma coisa muito descolada aqui, que é muito legal. E aí, o que aconteceu é que eu fui anotando tudo que eu via nos imóveis, eu e minha irmã. A gente foi anotando. E aí, depois que a gente chegou em casa e paramos para pensar, para verificar e tal, a gente falou, caramba, eu vou ter que trocar esse deck, porque ele tá todo descascando, e enfim. Essas salas, como que eu faço aqui? Isso aqui eu alugo, eu faço uma sala privativa, mas ela é muito grande, vai caber 9 pessoas. Será que uma sala de 9 na época, né? Será que vendia, não vendia? Enfim, não era um imóvel legal para montar, sabe?
Ele era, assim, muito bacana, mas eu ia ter que gastar ali para destruir parede, para fazer, pra colocar do meu jeito e tal. Enfim, não ia dar certo, né? Aí, o que que a gente fez? A gente foi naquele imóvel que a gente ia gastar menos. E o imóvel que ia gastar menos, ó, filé. A, a CWK São Paulo funcionou 7 anos lá no Itaim. E, pô, deu super certo e tal. A gente foi montando de acordo com o que a gente conseguia e tá tudo certo. Então, presta muita atenção nessa hora de escolher o imóvel, porque às vezes o imóvel dos seus sonhos não é aquele imóvel que vai efetivamente te dar resultado, né? Então, fica muito ligado nisso, tá? Então, eu vou falar sobre endereço fiscal, tá? Eu queria, antes de tudo, gente, deixar muito claro, e isso é muito importante, que todo mundo preste atenção, que o que eu falo aqui é com base na minha experiência de vida e profissional com escritórios compartilhados, tá? Eu não sou advogada, eu não sou contador, eu não tenho nenhuma pretensão de ser, tá? Então, assim, legislação, parte jurídica e tal, por favor, consultem quem entende do assunto e, inclusive, se tiver alguém aí, pode dar um oi aí, que talvez tenha informação para dar para a gente. Mas o que, que eu já vivi sobre escritório fiscal, sobre endereço fiscal, o que, que eu posso passar para vocês? Primeiro, né? Qual que é a diferença? Endereço fiscal e endereço comercial. O comercial, você, vamos falar, entre aspas, aluga o endereço do seu coworking para uma empresa e ela vai utilizar no cartão de visita, no website, sabe, nos materiais dela, enfim. Ela vai usar o seu corpo como base da empresa dela comercialmente, de uma forma comercial. E aí as correspondências, você vai gerenciar as correspondências dele e tal. E aquela relação, um contrato de prestação de serviço, que você vai prestar o serviço de endereço e a pessoa, a empresa, ela está ali usando o seu local como base da empresa dela para fins comerciais, tá? Essa é uma relação mais simples, né? A pessoa não tem empresa dentro do seu negócio ali, locada com CNPJ dentro do seu negócio. No endereço fiscal, ela usa o seu endereço fiscalmente, ou seja, para colocar o CNPJ dela lá no seu endereço, né? Então, por isso chama endereço fiscal, né? Nesse tipo de serviço, o que que acontece? A empresa, o seu cliente, ele vai ter o CNPJ instalado lá no endereço do seu coworking. Então, por exemplo, o alvará dele vai ter o endereço lá do seu coworking. O CNPJ, obviamente, vai ter o endereço lá no seu coworking. Sei lá, se chegar, geralmente essa é uma taxa que chega muito pelo correio, é a taxa de incêndio, taxa do bombeiro, vai chegar lá no seu coworking. E se ele tiver, por exemplo, se o seu cliente tiver um problema trabalhista, como é que eu chamo o nome daquele profissional? Não me lembro, gente, mas assim, na hora que alguém entrar com uma ação contra ele e tal, vai notificar o endereço lá do seu coworking, né? Lembrando, ó, atenção, não é notificar o seu coworking, está notificando o seu cliente, mas o endereço dele é lá. Fiscalmente, o endereço é lá. Para os órgãos oficiais, o endereço é lá. Oficial de justiça, isso mesmo, Daniel. Então, o oficial de justiça, se ele tiver que notificar o seu cliente, ele vai lá no endereço do seu coworking, porque o CNPJ dele está lá. Tá? Então, essas são as duas diferenças, endereço comercial e endereço fiscal. E aí, qual que é o risco que eu vejo e que eu já vivi com isso, tá? Eu tenho risco da empresa que está sendo notificada, que o oficial de justiça foi lá, notificou a empresa de uma ação trabalhista que ela está tendo e tal. Eu tenho risco de eu ser corresponsável por isso? A minha resposta é não. Agora, um advogado, como eu falei, ele vai te orientar melhor, tá, gente? Mas eu nunca vivi isso. Nunca cheguei nem perto de ter esse tipo de risco, assim, de ser corresponsável pela ação de algum cliente meu, né? Sei lá, pela ação ou pela falta de ação, né? De algum cliente meu e de ordem jurídica, assim. Nunca passei por isso. Então,
o que que eu já passei de risco, o que que eu vejo que é o risco de você oferecer endereço fiscal. O risco é você ter, eu ia falar um palavrão, eu não quero falar palavrão, mas assim, você ter dor de cabeça, entendeu? Tipo o quê? Qual dor de cabeça? Eu já tive lá no meu coworking um oficial de justiça que deu uma carteirada lá, falando que ia levar todo mundo, que ia notificar todo mundo e tal. Eu já tive, uma vez bateu uma polícia federal lá, porque como é que chama aquele negócio? Busca e apreensão de um cliente, e o cliente tinha um CNPJ lá no meu endereço. Enfim, ele atendi o pessoal numa boa e tal, e assim, um pouco chato, né? Uma situação um pouco chata, mas você tem lá o contrato de prestação de serviços junto você e o seu cliente, e hoje em dia todo mundo sabe o que que é, né? Antigamente até eu explicar o que que era coworking era um pouco trampo, mas hoje em dia todo mundo sabe o que que é, então as pessoas, os órgãos oficiais, eles já sabem que ali é um escritório compartilhado e que tem várias empresas ali e tá tudo bem, tá todo mundo bem com isso, né? Então, o que que a gente faz para minimizar esse risco? Eu não quero ninguém, nossa, eu já ia falar um outro nome, mas eu não quero ninguém que faça atividade ilícita no meu coworking, né? Ninguém quer. Eu não quero ter um cliente assim, não quero. Aí o que que a gente faz? A gente analisa a documentação muito bem feita do cliente, sabe? Antes de deixar que ele registre o CNPJ lá com a gente. E como é que você faz essa análise? Primeiro, você vê lá, carteira de identidade, são umas pequenas coisas, gente. Carteira de identidade está com a foto atual? Se não está com a foto atual, amigo, me manda um documento com a foto atual, entendeu? O comprovante de endereço, ele é igual ao comprovante o endereço que está no contrato social? A pessoa tem que te apresentar um contrato social. Ah, é porque eu não tenho ainda o endereço, eu não tenho ainda o CNPJ, é justamente por isso que eu quero o endereço fiscal. Beleza, amigo, mas o contrato social você tem que ter. Então, cadê o seu contrato social? Deixa eu ver. O endereço está lá, é o mesmo endereço que está no comprovante de endereço? Faz consulta no Serasa. O endereço que está lá no Serasa é o mesmo endereço do comprovante que ele apresentou? Se não é, questiona ele. Lá no Serasa, sempre vai vir o nome da mãe também. O nome da mãe que está lá sempre tem o cadastro do Serasa, é bem completo. É o mesmo nome da mãe que está na identidade dele? Sabe, se ele te apresentar a identidade que tem validade, tipo habilitação, passaporte e tal, tá dentro da validade? Olha lá a validade. Se não está dentro da validade, amigo, me manda um que esteja dentro da validade. Lê o contrato social. Às vezes a gente recebe lá clientes querendo registrar, que são associações, e aí é estatuto, aí tem atas, enfim, tenha certeza, tem que ler os documentos. Tenha certeza que a pessoa que vai assinar o contrato é aquela pessoa que tem poderes para isso, né? E, se possível, manda a pessoa vir, ó, pessoalmente, vem aqui, apertar minha mão, fechar o contrato comigo, né? Agora, então essa análise é muito importante. É rentável? É um negócio rentável? Por quê? Você está disponibilizando o seu endereço, só. Entendeu? E às vezes você complementa, às vezes não, a maioria das vezes eu complemento oferecendo telefonia também, né? Endereço comercial e tal, e aí você vai agregando valor àquele serviço que você está prestando. Mas geralmente o endereço comercial e o endereço fiscal eu cobro a mesma coisa. Só o que difere um do outro é a análise que eu faço do documento, porque uma vez que ele coloca o CNPJ ali no seu endereço, difícil dele tirar, sabe? Tem algumas prefeituras que aceitam até denúncia e tal. Ah, essa empresa não está mais aqui no meu endereço e tal. Mas, olha, nunca vi uma prefeitura ir lá e tirar o endereço lá, o CNPJ do endereço, porque você disse que não está ali, entendeu? Então, tem que ficar bem esperto com isso, tá? Então, sobre o endereço fiscal, a pessoa que pediu aqui para eu falar sobre isso, se você quiser entrar aqui para conversar comigo, me fala que eu te coloco aqui e a gente conversa. Mas as dúvidas que tem tido mais lá na comunidade qual que é a diferença? Todo mundo fala endereço fiscal, endereço comercial. Então, o endereço fiscal, você coloca o seu CNPJ lá naquele endereço do seu coworking. O comercial não, você só cede o endereço dele para fins
para uso comercial mesmo. O tipo de contrato é o mesmo, tá? Então, o tipo de contrato é o mesmo, gente. Então, não difere muito, sabe? O meu contrato hoje é um contrato bem completo, assim, para você ter uma ideia, acho que ele tem 8 páginas. E ele aborda todos os serviços que eu presto em um contrato só. Ele tem uma parte que eu preencho ele todo, o que eu estou negociando, e outra parte que é geral, e aí ele compreende diversas cláusulas que abrange tudo. Eu acho mais fácil do que eu ficar cada hora, sabe, fazendo um contrato diferente com cada um. Então, eu faço esse serviço, todos os meus contratos são anuais, pessoal. É muito difícil eu ter um contrato de 1 mês, de 2, 3 meses, né? Então, eu faço contrato anual, não tem multa contratual para rescindir, a gente pede um aviso prévio, e esse aviso prévio é justamente para o cliente poder retirar o seu CNPJ do nosso endereço, retirar suas coisas e se alocar em outro lugar, né? E aí, o que acontece? Está lá escrito no meu contrato que se ele não tirar o CNPJ, o contrato continua ativo, ele continua usando o meu endereço. Então, ele tem lá 60 dias para ele tirar. Se ele não tirar, eu vou continuar cobrando dele e vai continuar ativo o nosso contrato, tá? Eu te falo que, olha, meu menino ali, eu te falo que assim, gente, é um serviço super rentável, tem que tomar um cuidado, assim, mas que é um serviço como outro qualquer, sabe? Não vejo nada demais de risco, assim. Pode ser que alguém vai usar o seu endereço para fazer uma empresa fantasma. Mas assim, eu te falo assim, com tranquilidade, se você analisar os documentos igual eu estou falando, se a pessoa tiver de má fé, se ela tipo, fazer a coisa ilícita e tal, ela vai embora, ela vai procurar outro lugar, entendeu? Ela não vai ficar assim, batendo na tecla de ter o endereço com você, entendeu? Bom, eu agora vou responder perguntas, já tem 40 minutos que eu estou aqui. Eu vou responder perguntas, então vou passar aqui o dedinho para ver quem fez pergunta para eu poder responder, tá? Bruna, salas executivas funcionam para você? Já testou esse modelo de salas rotativas por hora? Olha só, nós testamos salas rotativas tipo para coaching, né, para psicólogo e tal, salas exclusivas para isso, né? Eram salas montadas de uma forma mais executiva para isso. E não deu muito certo, né? Tinha a demanda, mas na hora que você põe no papel quantas horas por mês que ela tinha sido alugada e tal, era mais rentável pegar e transformar ela em salas privativas e alugar mensalmente para alguém se instalar ali, né? E eu vou aproveitar esse gancho e eu vou falar uma coisa que eu falo com todo mundo, gente. Para mim, o coworking ele é compartilhamento, né? E mesmo que uma empresa esteja numa sala privativa, ela está compartilhando todo o resto da estrutura e do serviço operacional. Então, na minha opinião, ela está compartilhando tudo. Na minha opinião, inclusive, para ser bem mais específico, shopping center é um tipo de compartilhamento, né? Você está ali compartilhando o espaço com todo mundo. Então, eu acho que uma, aquele conceito assim de coworking está muito atrelado à comunidade e tal, eu defendo uma outra linha, assim, uma outra tese. Eu acho que o coworking é compartilhamento, a comunidade é um outro serviço que você presta ali dentro, né? E eu enxergo muito esse negócio como negócio, né? O coworking como negócio mesmo, sabe? E talvez por isso o meu seja lucrativo e das pessoas que eu ensino também, tem muita gente que tem sucesso nisso daí. Eu vou passar mais pergunta, peraí, que eu estou lendo aqui. Opa, Cleiton falou que vai abrir um coworking com 40 salas, que bacana, obrigado. Que bom que minhas dicas deu resultado assim, que motivaram você. Nossa, eu fico muito feliz. O Jorge está perguntando, você faz ficha de consulta? Eu não entendi a sua pergunta, mas se você está falando de Serasa, CDL, assim, eu faço sim.
E aí você tem que fechar um contrato com o Serasa para você ter lá o seu login e tal, e consultar como que é o status da pessoa, né? Qual a média de margem de lucro líquido, tá? Atualmente, é entre 18% e 22%, né? Esse número já chegou a 35%, né? Já teve, mas aí o mercado era mais cru e tal, e talvez se você abrir o coworking numa região que não tem coworking, você chegue nessa margem, né? Mas numa capital igual é a minha hoje, né? Belo Horizonte, São Paulo e tal, 18 a 22 é uma margem mais pé no chão, né? Pessoal, olha só, mais alguma pergunta? Se não tiver, eu vou encerrar. Já tem 45 minutos que estou aqui. E, assim, super prazer estar falando com todo mundo. Super prazer estar respondendo as perguntas. Se eu prefiro salas privativas ou estações de trabalhos, eu prefiro sala privativa, mas a estação de trabalho é o que chama. Vamos fazer assim: a estação de trabalho, Jorge, é o marketing, né? Então, você tem que ter lá, né? Eu tenho até menos de 20%. Antes eu tinha 20%, agora tem menos de 20% de salas de escritório, de mesas compartilhadas, né? É preciso ter, porque você vai ter uma demandazinha disso, e é o marketing, é feito em cima do compartilhado, mas as pessoas preferem sala privativa, e eu acho que isso é cultural do brasileiro, tá? Eu já tenho CNPJ no meu nome, quando eu abri o coworking, abri nesse CNPJ. Olha que legal, o Jorge está abrindo uns 6 andares no Rio. Muito bacana, Jorge. Aracaju, a prefeitura não libera abertura de coworking, se não tiver um contador no local. Nunca ouvi falar disso. Não. Mas realmente, quem regula a abertura de CNPJ é a prefeitura, né? Então, aí tem que olhar na prefeitura da sua cidade como que é. Mas olha, eu te falo que eu devo ter hoje na Savassi em torno de 400 clientes de escritório virtual. E assim, eu acho que nem 30%, não é 30%, menos 20% que tem o CNPJ lá. O resto eles querem mesmo é o serviço, de você atender o telefone para eles, transferir a ligação, de ter uma telefonista, de ter uma recepcionista, de ter um endereço, de ter uma sala de reunião, sabe? Da empresa deles ter um local físico. E isso nada tem a ver com o CNPJ estar ali ou não, né? Gente, eu preciso desligar, tem um tanto de pergunta, mas vamos lá, vamos tentar aqui. Qual que é o tamanho das salas privativas para 4 pessoas? Em torno de 6 a 9 metros quadrados no máximo, né? Não é grande. Hoje eu respondi a pergunta lá na comunidade do Facebook e eu falei o seguinte: a filosofia é a pessoa sentar, trabalhar, e na hora que ela precisar fazer qualquer coisa, ela levanta da cadeira da mesa dela, tá? Então, se você botar uma sala muito espaçosa, luxuosa e tal, o que vai acontecer? A pessoa vai sentar ali, vai receber o cliente dele ali, vai ficar ali o dia inteiro, vai beber, vai trazer a máquina de café dele, vai beber o café dele. Então, e esse não é o objetivo, né? O objetivo é compartilhar mesmo. Então, a sala é para a pessoa sentar e trabalhar, e na hora que ela precisa da sala de reunião, ela usa a sua sala de reunião, na hora que ela vai tomar o café, ela vai tomar o café lá na sua copa, ela vai descansar lá na sua área de convivência, e esse é o objetivo. Então, eu não indico fazer salas assim muito espaçosas, porque foge o objetivo final, tá? Gente, é isso. Foi um prazer estar aqui participando com esse tanto de gente legal, um carinho enorme que eu tenho recebido e realmente é muito gratificante, né? A gente levanta e a gente dorme sabendo que está fazendo bem para um tanto de gente, assim, é indescritível. Muito bom mesmo. Obrigada, tá? Fiquem com Deus. Um abraço, gente. Tchau.